Olá, amigos torcedores, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo do Torcedor, um programa elaborado pelo Juizado Torcedor de Porto Alegre e voltado para os frequentadores dos estádios de futebol e para os amantes desse esporte no geral. No programa de hoje, a gente vai tratar um pouquinho sobre o retorno das torcidas aos estádios e sobre os protocolos e cuidados necessários nesse processo tão importante da retomada. E para falar desse assunto, a gente tem aqui hoje presente profissionais que atuam dentro dos estádios de futebol de Porto Alegre, na Arena do Grêmio, no Beira-Rio e no Passeio São José. Então, peço então que nossos convidados se apresentem. Boa tarde, eu sou Paulo Rossi, sou diretor de operações da Arena do Grêmio, que cedia os jogos do Grêmio aqui em Porto Alegre. Boa tarde a todos, meu nome é Frederico Ziles Petri, sou advogado da Arena do Grêmio. Boa tarde, eu sou o engenheiro Rubem Cunha, engenheiro de segurança e gerente do Esporte Clube São José. Boa tarde, Eduardo Biaki, gerente de segurança e operações do Esporte Clube Internacional. Boa tarde, Luiz Eduardo Raia, sou engenheiro de segurança e trabalho do Esporte Clube Internacional. Muito juizado, então, eu agradeço a presença de vocês, é um prazer gigantesco tê-los aqui. Convidados, com relação ao retorno às torcidas aos estádios, o que precisa ocorrer para que isso de fato aconteça? E há alguma perspectiva para esse retorno? Vamos lá, eu vou até falar um pouquinho em nome do Inter, já que é um trabalho conjunto que a gente vem fazendo, né? Grêmio e nós, no caso, e o Inter e a FGF, nós começamos a desenhar um protocolo, né, para apresentação para as autoridades responsáveis, no caso da Prefeitura, o Governo do Estado, a Vigilância Sanitária, no intuito de voltar a receber público nos jogos. Já existe uma sinalização da CBF, né, que as partidas das quartas de final da Copa do Brasil já terão a possibilidade de receber público. E nós estamos trabalhando com essa data, já que o Grêmio está ainda com perspectiva de chegar até essa fase, né? Esse jogo pode acontecer ou dia 25 ou dia 4. E, no momento, a FGF já compilou as informações, né, trocadas entre a Arena do Grêmio e o próprio Grêmio e o pessoal do Inter, né, e está elaborando esse protocolo. Existe algum planejamento para esse retorno? E quais vão ser os prognósticos de ocupação do estádio no momento da retomada das torcidas? Ainda estamos no início do processo, né? Tivemos a primeira reunião na semana passada, né? Dessa reunião gerou-se um documento para apresentação às autoridades, mas ainda não temos ainda informações consistentes com relação a percentual de ocupação do estádio, essas coisas. Ainda estamos aí em trabalho de discussões, né, para elaborar esse protocolo, né, referendá-lo junto às autoridades e aí sim, né, começar a planejar a sua execução. Bom, se me permite, Luísa, eu não sei se eu posso fazer essa participação. Primeiro, dar uma boa tarde para ti, o doutor Xavier, para a Kátia, para a Vera, as funcionárias muito destacadas do nosso juizado do torcedor, Paulo Rossi, parceiro da Arena, o Thiago Floriano, do Grêmio, o nosso doutor Frederico, que faz a participação da advocacia junto à Arena, o doutor Rubem, do nosso São José. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que está muito em voga agora no presente momento. E antes de falar, colaborando com o que o Paulo Rossi já falou, a gente vem conversando sobre esse cenário de retomada do público, que está bem mais próximo do que se esperava, né, no sentido de que a nossa vida, graças a Deus, está voltando ao período de normalidade, mas a gente tem que entender que ainda existe um cuidado todo especial para que isso ocorra, né? A gente está atravessando uma fase mundial de exceção, de excepcionalidade, onde mais de 4 milhões de vidas foram ceifadas por esse vírus, que assolou todo mundo de forma
indistinta, ou seja, sem levar em consideração classe social, etnia, ou seja, um vírus que atacou ao mundo como um todo, e nós aqui não poderíamos estar diferentes desse cenário. A nossa política de vacinação ela tem avançado com bastante rapidez agora nos últimos momentos, e isso nos deu um alento de um cenário melhor para que a gente possa, o quanto antes, voltar, se não à normalidade, mas o mais próximo possível dela. E é com esse cenário que nós estamos trabalhando ainda, né, que todas as normas que a gente segue, o Paulo Rossi já mencionou sobre isso, a gente depende não da vontade dos clubes, mas a gente segue as orientações e as leis emanadas pelo poder público, que tem a competência legal de regular este momento, e assim que ele define de que maneira nós vamos poder novamente receber o público, a gente começa a fazer o nosso planejamento. Até agora, a gente vem trabalhando em cima de possíveis cenários, mas sempre acompanhando quais são as linhas de precaução e de medidas que são adotadas no mundo, aqui no Brasil e aqui no Estado, e no nosso município de Porto Alegre. Com base nas decisões das autoridades sanitárias, então, é que a gente faz todo esse planejamento. E assim como o Paulo Rossi já bem mencionou, a gente vem fazendo, já fizemos uma primeira reunião de trabalho junto à Federação Gaúcha de Futebol, que capitaneou os anseios dos dois clubes, os pré-planejamentos a respeito da retomada de público, e agora a gente está esperando as definições que deverão acontecer o quanto antes do governo público, das nossas autoridades públicas, que determinarão de que forma e quais as pessoas que poderão vir ao jogo, né? Então, a parte estrutural do evento, nós temos a expertise de montar, porque a gente consegue adequar ao estádio à capacidade que for determinada pelo distanciamento social que nós vamos utilizar, porque é uma questão matemática, né? Nós temos um espaço X e, dependendo do raio de distanciamento, esse espaço ou ele aumenta ou ele diminui. Então, o nosso estádio tem uma capacidade de mais de 50 mil lugares, e, dependendo do distanciamento e do tipo de isolamento que vai ser determinado, a gente vai poder dispor de um percentual pequeno, um médio ou até um mais próximo da nossa realidade. Então, a gente precisa dessas definições para a gente poder definir quantas pessoas poderão vir a ocupar esse estádio. Até lá, né, nós temos, então, esses planejamentos já moldados, preparados, e à medida que nós tivermos as definições, então, dos acessos, a gente começará a receber de braços abertos nossos torcedores. Perfeito. Dados, há alguma prioridade dos clubes para permitir esse retorno? Como ficarão, por exemplo, os torcedores das organizadas, os sócios, os torcedores avulsos? Cortou. Não estou ouvindo. Ok. Tá anotado. Vou passar a palavra para o Thiago, que representa mais o clube do Grêmio, né? Como eu falei, como o Fred falou no começo, nós somos os operadores da Arena do Grêmio. Eu acho que a pessoa mais adequada para fazer esse comentário é o Thiago, representando diretamente o Grêmio. A respeito das organizadas, a gente está, obviamente, que por ser um público que tem algumas peculiaridades, e ainda que a gente tenha que basear todos os protocolos sob o guarda-chuva daquilo que vai vir definido sobre o governo do Estado, há uma intenção de contemplar esse público até para tentar criar um clima de estádio e de ambiente desde a saída, desde a retomada dos jogos com público, né? A gente sabe que nesse primeiro momento vai estar tudo muito restrito, perdão, por conta dos protocolos. A gente não sabe exatamente como que vai ser os limites, se vai ser só para vacinado, e se for esse tipo de restrição que vai ter, o filtro que vai ser feito para o público
que vai poder acessar o estádio, e isso vai dar uma limitação, mas dentro dessa limitação a gente vai tentar adaptar para esse público específico que é as organizadas, para tentar dar uma ambientação mínima e, através disso também, botar banda, instrumentos, ornamentação, para já aproximar ao máximo a experiência do torcedor àquilo que se tinha lá no dia 12 de março de 2020, quando a gente teve o último jogo com público aqui no Rio Grande do Sul. Obviamente que a gente ainda vai estar muito distante, mas vamos tentar de qualquer maneira, de todas as maneiras possíveis, obviamente respeitando os protocolos, se aproximar do que a gente tinha de ambiente, contemplando as organizadas também. Acho que essa é a ideia inicial. Kátia, aliás, Luísa, desculpa, colaborando com o que o Thiago falou aí, tá? Realmente, as torcidas organizadas, se fosse definir, né, seria o coração do estádio, né? Eles é que fazem com a sua alegria contagiante, com a sua coreografia, com a sua sonorização, eles é que dão o pulso para todos os demais que vêm ao estádio. Então, as nossas torcidas organizadas são extremamente fundamentais nesses torneios, e o time sente as suas presenças ali e consegue captar a energia e traduzir isso em energia para o jogo lá, né? Então, bem como o Thiago falou, nós estamos esperando essas regulações legais, mas a linha do Esporte Clube Internacional é ir exatamente no limite do que a lei determina. Não iremos ser mais restritivos do que ela vai determinar. Se ela determinar que vai ser só um tipo de exame, ou se vai ser vacinado, nós vamos seguir integralmente o que ela está definindo. Não seremos, num ditado mais popular, mais realistas do que o rei. Nós iremos praticar exatamente o que a lei está determinando, porque as autoridades que estão cuidando desse tema são extremamente competentes e sabem o que estão regulando. Então, a gente está fielmente indo nessa direção. O que vier de regulação é o que vai ser aplicado aqui no estádio Beira-Rio. Quais serão os protocolos dos estádios e qual a importância da sua observância por parte dos torcedores? Como eu falei no começo, a gente ainda está na fase de elaboração, né, de sugestão desses protocolos, né? E eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque é arriscado eu falar alguma coisa aqui e ela não se concretizar lá na frente. Mas a gente imagina que seja um cenário com uma limitação de público, né? Não a capacidade full das arenas, um maior controle nessa questão de acessos com relação à vacinação, testes, né? Todas as regras de etiqueta de higiene, né? Que está sendo já amplamente usado hoje em dia, como totas de álcool gel, né? Uma campanha massiva de informação também, né? Com recomendações de como agir dentro da arena, né? E aí, os outros detalhes, como eu falei, eu prefiro não falar, porque não sei se vão se concretizar. Então, para não criar uma falsa expectativa. Luísa, até colaborando até com o que o Paulo Rassi passou, e trazendo um pouquinho da linha histórica do que a gente trabalhou lá no início da pandemia, onde, novamente, o Internacional, junto com a Arena, junto com o Grêmio, trabalharam e levaram até a Federação Gaúcha um protocolo inicial para retorno dos jogos sem público, né, para a gente conseguir trazer esses jogos para toda a população gaúcha. Quando nós fizemos isso, a gente foi atrás dos melhores protocolos que já existiam na época. E na época, a gente foi buscamos informações com a Bundesliga, na Alemanha, buscamos as melhores práticas de protocolo e trouxemos para dentro do nosso protocolo sanitário para trabalhar dentro da Federação Gaúcha com as melhores práticas. De posse dessa informação, novamente, estamos trabalhando fortemente, buscando informações, e hoje quem traz mais informações para nós, até o momento, era a Eurocopa, onde se tinham protocolos e diretrizes bem interessantes para a gente começar a trabalhar com isso,
E hoje a gente já tem um material em mãos das Olimpíadas e das Paralimpíadas, que nos trazem informações bem interessantes que colaboram bastante com a melhoria dos nossos protocolos sanitários. Obviamente, a gente não tem como entrar na particularidade de cada um dos itens, né, de saúde, de segurança do trabalho, de higiene, de sanitização, porque são vários e vários itens. E a gente não sabe exatamente como é que vão ser. Né? Falando a respeito especificamente, não sabemos se vão ser vacinados mais testados, se o teste que nós estamos falando vai ser PCR, vai ser antígeno, vai ser teste rápido. Nós não temos essas informações ainda. O que nós temos são propostas, né, e preparativos. Nós estamos nos planejando para qualquer uma dessas situações. O que vier do governo do estado, como linha geral, né, orientativa e legal, nós vamos atender, conforme o Coronel Biak deixou bem claro. Faremos exatamente o que a lei nos determinar. Tá? Bom, encaminhando ao final do programa de hoje, eu gostaria que cada um de vocês passasse uma mensagem para o torcedor. Pode ser uma dica, um conselho, uma recomendação, qualquer coisa sobre essa tão aguardada volta aos estádios. Vamos lá. Eu queria, acho que em primeiro lugar, né, tranquilizar o torcedor, né, dizer que nós estamos preparando a melhor maneira deles voltarem a frequentar os estádios, a maneira mais segura, principalmente, diante de todo o contexto. Né? A gente vai se esforçar ao máximo para entregar o melhor produto com todas essas restrições que nós estamos enfrentando. Né? Então, ele vai se sentir bastante seguro nos ambientes das arenas, né? Porque todos os cuidados que foram necessários vão ser tomados pelos operadores. Né? Então, eu acho que a mensagem que fica é essa. Vocês serão muito bem recepcionados na arena nesse retorno, que vai ser um momento, acho que único, né? Depois de 18 meses afastados, 19 meses afastados das arenas. Para mim, esse retorno é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, já está bem transparente isso. Então, eu acho que a mensagem é essa, que eles vão ser muito bem recebidos, vão ser recebidos com segurança, com todas as precauções necessárias que o momento exige, né? E vai ser uma experiência única. Bom, da parte do Internacional, eu gostaria de deixar registrado que, assim como a Arena se manifesta no sentido, a gente está sentindo muita falta do nosso torcedor. Nunca imaginávamos passar por uma situação dessas. A gente só vê em filmes, em ficção científica, mas infelizmente virou uma realidade. Por mais que tentássemos ou tentemos tornar o estádio aprazível e dar aquele ar de que o torcedor está ali presente, com mídias substituindo as pessoas no estádio, não é nada igual. Não tem como, é uma frieza. Infelizmente, isso se traduz nas equipes que estão trabalhando. A gente se motiva para vir trabalhar, mas a gente sente falta daquele nosso público, do nosso calor humano, dos gritos, das discussões que são totalmente normais para quem ama o seu time e quer ver ele ganhar sempre. Então, a gente está trabalhando para que isso volte o quanto antes, sempre pensando que agora o que importa mesmo é nos mantermos saudáveis e com vida, para poder, logo ali adiante, tornar nossa vida normal como era antes. Infelizmente, agora ainda não é totalmente normal, por mais que melhore bastante, ela ainda não voltará totalmente àquele padrão que nós vivíamos anteriormente. Então, existirão algumas regras ainda que restringirão alguma atitude ou outra, mas eu peço que o nosso torcedor compreenda que isto é para o bem dele, que isso que as autoridades estão regulando é para que toda a sociedade saia com saúde desse momento terrível que nos assolou. E que em breve a gente possa conviver nos estádios da maneira que a gente fazia como era. E que nunca mais isso aconteça. E que nós tenhamos aprendido alguma coisa por esse episódio e que não tornemos a repetir nunca mais os erros que porventura possam ter levado a esse momento cruel que a sociedade está passando. Torcedor colorado, venha com fé,
acredite que vai dar tudo certo e nós vamos recebê-los de braços abertos o quanto antes possível. Se Deus quiser, fique com Deus e vamos em frente. Só colaborando, né? O Beira-Rio precisa voltar a pulsar. Para isso ele precisa do torcedor. E nós deixaremos o estádio o mais seguro possível para que isso aconteça no seu determinado tempo, assim que tivermos as liberações necessárias. Da mesma forma, o São José também está muito ansioso pelos seus torcedores, sua torcida organizada, e que a gente pede que realmente ocorra o mais breve possível e que seja sempre que ele tenha em mente de obedecer a todos os protocolos, porque é isso que vai nos fazer grande novamente. Muito obrigado. É vocês? Estava chiado, né? Convidados, então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês hoje, a colaboração. Certamente os torcedores, os telespectadores saem do programa de hoje muito mais informados e muito mais conscientes também dos cuidados necessários no ambiente do estádio, nesse cenário de pandemia que a gente, infelizmente, ainda vive. Eu agradeço também a participação de todos, né? Me coloco também à disposição para, em outras oportunidades, quando o processo estiver mais evoluído, poder passar mais informações, poder comunicar. Eu acho que comunicação é um aspecto fundamental nesse retorno. Passar todas as informações necessárias para os torcedores, para que eles saibam como se portar dentro do estádio, respeitando alguns limitadores, né? Tem uma informação clara de como comprar ingresso, de como vir ao estádio no dia, né? De algumas medidas que vão ser tomadas para evitar situações que não são muito aceitáveis nesse momento. Então, estarei sempre à disposição para tentar esclarecer à medida que as coisas forem evoluindo e passar essa mensagem para o torcedor. Eu gostaria de parabenizar o juizado pelo canal estabelecido entre as instituições, os clubes, as operadoras de arena e o torcedor. Bom, e agradecer também a presença de todos e a grande contribuição. Obrigado. Eu vou aproveitar então e mandar um abraço para todo mundo. É sempre um prazer aí falar com todos e espero que a gente retome logo as funções que a gente tem regularmente nos jogos e que isso tudo passe logo e que a retomada seja em ordem e que a gente só continue numa crescente nesse problema que o mundo enfrenta, mas que parece que a gente está saindo finalmente. 3. Amigos torcedores, chegamos ao final de mais um bate-papo do torcedor. Em nome do Juizado Torcedor de Porto Alegre, gostaria de agradecer a audiência e, se possível, deem like no vídeo, sigam nosso canal e acompanhem os próximos programas.